tentando subir uma rede de adjacência no R. Que isso, gente. Porque hã? Que sacanagem. Será que você pode me ajudar aí? Uai, depois dos conceitos aí pode tentar. Tá. Vamos ver. Viu? Tipo assim, eu tô querendo pegar a coisa, tipo assim, basicaça mesmo, beleza? Erros do. Porque quando começa a dar erro e você não acha, é uma tortura, né? Uhum. Então deixa eu pegar aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Não. Sim. Tem que clicar Deixa eu ver se- Eu ia no clicar código como o assiste a transmissão. Vou pegar o pra tomar, eu já configuro minha câmera aqui. Eu até fui pegar uma cerveja artesanal pra ver se a brisa dá uma ajudada. Isso ajuda, ué. É tipo isso aí, gente. Ó o Julião por aí também. Oi, E aí, Júlio, Oi. beleza? oi, tá me escutando? Sim. Sim. Sim, Sim, perfeito. sim. Quero ver como é que eu mudo aqui. Deixa eu ver. Session. Isso aqui, Working Directory. Deixa eu botar num outro lugar aqui. Deixa eu ver. Eu fico fazendo tanta anotação aleatória nessas aulas que eu não sei nem o que eu vou fazer com esses papéis. Ah, eu anoto É só só, pra prestar é só pra atenção. sentir que Guarda anotou. tudo. Eu anoto só pra sentir que anotou. Real. E É. assim, o Exatamente. ato de anotar me ajuda a lembrar depois. Não, não o fato de ler depois, é o fato de ter anotado. Ter prestado É. atenção bastante pra conseguir anotar. E de pensar, eu anotei isso, então. Isso. Desde o curso 1, eu abri mão de anotar aí. Eu tenho um caderno no Word em que eu vou digitando as coisas, porque depois é fácil procurar. Porque se eu escrever, aí eu nem eu entendo a parada depois, então. Entendi. Eu Não, tenho um OneNote também, aí às vezes eu tô com dúvida, aí eu pego pelo celular. Só que quem disse que eu não consigo entender o Aqui, que ó, eu inglês escrevi? com cor. Às vezes eu O bom- consigo, mas às vezes. O bom é que a aula tá gravada, é como já assisti uma vez, dá pra botar em 3x, É. pegar o Exatamente. ponto. Isso. Aí você coloquei a pasta aqui e agora vamos começar a brincar com o código. Primeira coisa, galera. O que é uma variável? Observado? Não, o que é uma variável? Conceito mais geralzão. Hoje a gente vai ir mais pro lado do matematiquês do que pro Esse é o lado da ponto, bicho. epistemologia. Variável. Uma informação, uma codificação de uma informação? Isso, Coisa uma assim que ele codificação. falou, em algum Isso, momento da vida. isso, boa. É uma quantidade que se refere a alguma informação, uma coisa assim. Isso, boa, boa. Essa é uma boa definição. Aqui no R em programação, variável vai ser. É um objeto. Objeto é uma coisinha. Deixa eu chamar aqui de var1. Aqui, ó. var1. Que pode receber vários valores. Beleza? Toda vez que eu executo um código no R, eu seleciono as linhas e aperto Ctrl Enter. Uhum. Ou você pode vir aqui e Você tá colocar esse projetando o source. seu R? Eu não tô vendo. Vocês estão vendo? Ah, desculpa. Beleza. Finge que eu não falei nada, desculpa. Então a gente coloca esse source, ele vai e executa o código aqui. Eu vou falar um negócio aqui, vocês não precisam saber o que é isso agora, mas o R é uma linguagem scriptada. Beleza? Scriptada? Isso quer dizer que o computador, ele lê linha por linha e já vai executando direto, ele interpreta aquela linha e já executa. Vocês já ouviram falar de linguagem C? Ou C++? Sim. Uhum. Então, C e Java são linguagens compiladas. São linguagens que pegam o código, ele compila ele, ou seja, ele passa dessa forma que humanos conseguem entender para uma forma que máquina consegue entender. E aí a máquina pega esse arquivo que já está compilado em linguagem de máquina e sai executando as instruções. Ó, eu mandei no chat uma aí que o Jonathan ia mijar de rir, provavelmente. Deixa eu ver. Difícil trabalhar bem com C. Com C Sharp. Entendi. Entendi, agora entendi. Imagina um Eu não hashtag com uma entendi não, censura. velho. O que você coloca no lugar daquele hashtag ali?
com o. Você tá vendo a E câmera, bicho? isso, tá dando pra ver e deu. É exatamente isso, com esse negócio aí. Aqui, ó, já visto que o rostinho de ninguém tá aparecendo só o código mesmo, então podem ficar tranquilos. O Douglas tá com uma caneca maior do que o fone, bicho. Eu gosto dessa caneca porque ela cabe uma lata inteira. Uhum, Boa. exatamente. Que, vamos lá, se eu escrevo um número qualquer, por exemplo, 512. Esse número é um número, não é? Uhum. Uhum. Ele muda de valor? Assim, sozinho, não. Não, 512 é sempre 512, certo? Uhum. Então 512 é o que a gente chama de constante. Isso é uma constante, é um valor que não muda. Agora, uma variável, ela pode mudar de valores. Que é ali, var num, vamos ver quanto que está valendo. 15. 15. Mas agora, esse mesmo nome, var num, eu posso atribuir um novo valor a ele e ele muda. Agora vale 25. Ou seja, variável é o nome para uma coisa que pode mudar de valores. Por isso que é variável. O seu valor é variável. O que aquilo armazena é variável. Porque tudo em computador é um valor armazenado num espaço de memória, como se você pegasse uma gavetinha e colocasse uma informação lá dentro. Essa informação é o valor, a gavetinha é o endereço. A variável é esse conjunto, gavetinha com valor, gavetinha com informação. Beleza? Uhum. A gavetinha é a informação. Onde que a gavetinha é a variável. Onde que a gavetinha está localizada é o endereço. Onde na estante ela está localizada é o endereço. O que tem dentro dela é a informação, é o valor. Beleza? Ficou mais claro o que é uma variável? Uhum. Agora, quando a gente pensa o que é uma variável dependente, é a mesma coisa, é um nome que a gente dá, por exemplo, satisfação, e essa satisfação pode assumir diversas constantes. Satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito. Ou seja, eu tenho a minha variável que é satisfação. E ela fica em algum lugar. E nesse algum lugar tem a informação de se é muito satisfeito ou pouco satisfeito, por aí vai. Beleza? Mais sobre variável, a gente tem a questão sobre tipos de variável. O computador, para ele otimizar quanto de espaço, assim, no computador, as coisas ocupam espaço. Ocupar espaço significa ocupar bits. O que é bit? É uma posição que tem 0, 1. É a menor informação que você pode ter. Por quê? É o verdadeiro ou falso. Da lógica. Ou seja, quanto mais combinações de verdadeiro e falso que eu tenho, de zeros e 1, mais bits eu tenho, ou seja, mais espaço, mais circuito mesmo, mais circuito eu preciso para poder armazenar aquela informação. Então é convencionado que cada tipo de variável vai ter o seu tipo de... cada tipo de variável vai ter o seu tamanho. Então aqui eu coloquei uma variável que ela é inteira, porque é um número inteiro, que não tem parte fracionária, não tem vírgula. Então se eu colocar aqui 25.5, isso é uma outra variável. É uma variável que a gente chama de variável de ponto flutuante. Uma variável float. Porque ela precisa de mais espaço na memória do computador para poder armazenar essa informação de que tem coisa quebrada nela. O inteiro não. O inteiro ele tem um número específico de bits, normalmente são 32. Aí dá pra você representar o número dele até 32 mil e alguma coisa. Já com float a gente representa um número grande pra caralho. Beleza? Até aqui tá dando pra entender? Uhum. A gente também tem a variável caractere. Que eu sei, eu gravo uma letra nela. Você viu que aqui apareceu o Czinho, entre duas aspas? Ou seja, o computador organiza de uma outra forma como que ele armazena letras. Beleza? Então esses são... Então var char, var num.
tem a variável que a gente chama de booleana, que ela recebe valores verdadeiro ou falso. Ou seja, verdadeiro é uma constante. Aí vem a parte da lógica, a lógica proposicional. Não sei se vocês já estudaram, mas a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Essa aqui é a mais simples de todas. A que ocupa menos espaço. Porque eu só tenho que gravar essa informação se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela é 1 para verdadeiro ou se ela é 0 para falsa. Ou seja, 1 bit de informação para poder armazenar ela. Aqui deixa eu trocar. Varint EB25. Ela, números inteiros. Ela normalmente tem 16 a 32 bits. Aí vai de vai de linguagem para linguagem, assim, dependendo do que você quer, é aquela coisa. Isso é mais para computeiro mesmo. Se você quer otimizar muita coisa, às vezes você quer economizar espaço, porque você não tem. Computador nosso a gente não liga para isso, a gente tem espaço infinito hoje, basicamente. A gente tá mexendo em computador, assim, esses desktop, PC game, esses servidores gigantes de inteligência artificial, espaço não é problema para eles. O problema é de espaço, tipo assim, vai mexer num celular, vai mexer num fone de ouvido Bluetooth, aí você tem que se preocupar com o espaço de memória, que é um espaço físico que você tem limitado. Beleza? Aí a gente tem a variável... Desculpa, Henrique. Pode falar. Então, quando a gente tem, às vezes a gente acaba, sei lá, abrindo no Excel e tem variável que fica tudo... Quando a gente põe numérica com casa decimal, ele transforma a variável lá para 25.0, vamos supor. Isso. Porque todas as variáveis são números inteiros. Aí é uma bobeira ficar fazendo isso, né? Isso, exatamente. Porque você está gastando mais espaço para falar que tem um zero depois da vírgula, se não quiser depois da vírgula significa nada. Aí é exatamente isso que a gente usa, o Excel também pensa nisso, ele tem os tipos de variáveis. Aqui var float são números fracionários. Seriam números reais, só que número real tem infinitas casas decimais, aí no computador a gente sempre acaba truncando. Vocês sabem o que é truncar um número? Vou pegar um exemplo. Que número que é esse aqui? Sería como mitad É o das pi, né? casas. É o pi? É o pi, É o exatamente, pi. é o começo do pi. Se eu colocar aqui, ele coloca aqui arredondado. Ou seja, o pi ele tem infinitas casas decimais. Só que como a gente tem um espaço finito para armazenar informação no computador, ele trunca. Ou seja, ele pega ele vai até tal casa decimal e corta ali. Isso, truncar é um pouco diferente de arredondar. O arredondar é isso que ele fez aqui. Aqui é 9296, aí ele arredondou do 9 para o 3. O truncar é só cortar ali mesmo, independente, ele não faz arredondamento, ele só corta o que está ali para frente. Aí o computador ele faz isso. Porque às vezes os números tem tipo coisa pra caramba assim, uma hora ele vai e corta, porque ele não tem tamanho suficiente para armazenar tanta informação. Beleza? Uhum. Então, e fazendo um pouquinho de jabá, lá nas aulas que eu coloquei para estatística de matemática, eu falo sobre tipos de números. Eu falo o que é um número natural, inteiro, racional, real. Eu falo lá e recomendo para um outro vídeo que define a prova matemática de como que esses números foram construídos. Beleza? Aqui a gente está indo mais para o lado da programação. Outro tipo de variável muito comum que a gente tem é a variável textural, que é um caractere. Números fracionários, chamados de aqui que é ponto flutuante, que eles têm eles normalmente têm 64 bits, mas dá para você fazer eles com mais. Que assim, aqui dá pra representar coisa pra caralho, gente. É tipo assim,
Vocês não têm noção. O que é um número tão grande quanto 2 a 64? É um número gigantesco. Vamos lá. E o próximo aqui, uma variável que é um caractere. Uma letra ou símbolo. Porque quando a gente programa, o que normalmente a gente quer fazer? A gente quer manipular a informação e exibir ela para o usuário. Normalmente a gente exibe alguma coisa para o usuário na forma de texto. Hoje em dia, na forma mais bonitinha, com interface gráfica. Mas, por exemplo, tem ali o char, que ele tem a letra C. Aí, quando é uma variável textoide, normalmente vai usar aspas simples quando for letra e aspas duplas quando for uma palavra. Porque é um outro tipo de variável que é chamada string. Tipo... psicobio. Essa variável é um conjunto de letras. Mas ela, em algumas linguagens de programação, ela é um tipo próprio. Em algumas outras linguagens, ela é só uma concatenação de... é só uma letra atrás da outra. Em R, ele trata como uma coisa só. Por exemplo, quando a gente fala o nome da variável dependente, o nome da variável independente, por aí vai. Ou seja, vocês viram que tudo isso aqui, eu consigo ir alterando valores dele se eu quiser? Por isso são variáveis. Beleza? Então, todo mundo entendeu o que é uma variável para um computador? Então, e esse variável vem muito do conceito de o que é variável na matemática e do que a gente usa também na estatística. Quando a gente fala variável independente, variável dependente, a gente não tem um modelo lá que é y igual a b0 mais... opa, b, não v. Aqui é português, então não é o mesmo, são diferentes. Mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais... por aí vai o modelo. Então, nesse caso, o beta 0, os betas, eles são constantes, porque uma vez que eu tenho o modelo pronto, eles vão variar de situação para situação que eu aplicar o modelo? Não. Não. Então, por isso que a gente chama eles de constantes. Ou seja, para a gente determinar eles, a gente trata eles como variáveis num programa de computador, até que a gente consiga determinar o valor deles. Uma vez determinado, a gente usa eles apenas como constantes, que é quando a gente usa um modelo para prever alguma coisa. Mas agora, e esse x1, x2? Aí são variáveis que você pode até, inclusive, ter um modelo formado, entrar com dados novos, tentar predizer qual seria o valor que o A modelo gente ia usa gerar. independentes, né? Exatamente. E o que é o y? O y não muda de valor o tempo todo a partir da minha combinação de betas e x's? Então, o y também é uma variável que muda o tempo todo. Beleza? Tá. Agora, uma chatice de programação. Vocês estão vendo esse hashtag aqui depois muda a cor? Sim. Então, isso é porque o código ele ajuda a gente, ele tem um esquema de coisas para ajudar a gente a programar. Tudo que está em preto é coisa que a gente, enquanto programador, foi e definiu. Beleza? Deixa eu ver. Tá vendo que essa setinha aqui ela é meio esverdeada? Ela é mais clara do que esse pretinho aqui? É difícil de perceber, mas... ou seja, isso significa que é uma palavra, um símbolo reservado para a linguagem de programação. Então a linguagem interpreta aquilo de um jeito extremamente específico. Eu já vou falar sobre esse símbolo aqui, beleza? Tá vendo que aqui está em azul? Sim. Esse azul é para indicar que são valores que a gente está atribuindo às variáveis. Então as variáveis estão em pretinho e os valores em azul. E quando é caractere, eles deixam nesse verdinho mesmo, no R, beleza? Aí cada linguagem de programação, no seu ambiente de desenvolvimento, que o RStudio é chamado uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento. Como é que é? É alguma coisa... como é? Interface Development Environment, se eu não me engano. Que é a interface de desenvolvimento... ambiente de desenvolvimento de interface, um negócio assim. Não, Interactive Development Environment, isso. É ambiente de desenvolvimento interativo. Aí ele dá essas ajudas. Mas nada impede de eu pegar... é aquela coisa.
Você pode escrever um texto bonito num relatório, não pode? Todo formatado, tudo mais, com letra maiúscula, minúscula, parágrafo, diagramação, não pode? Você pode pegar e fazer um rascunho, não é? Tudo isso que está aqui, a gente pode pegar e tacar num rascunho num bloco de notas. Vai ficar tudo preto, mas eu sabendo a linguagem como funciona, meu rascunho funciona. Beleza? Então, assim, essas cores não são importantes para você rascunhar nada. Elas são boas na hora que você está desenvolvendo alguma coisa para te ajudar a não ficar perdido. Vocês concordam que aqui é mais difícil de eu saber assim, o que é variável, o que é valor e o que é comentário? Uhum. Mas agora, se o negócio tá com a cor bonitinha, a gente consegue se localizar melhor. Beleza? Beleza. Isso. E toda linguagem de programação tem aquilo que o computador vai executar e aquilo que o computador vai ignorar. Aquilo que o computador vai ignorar é o que a gente chama de comentário. É pro ser humano entender o que porra o bicho homem tá fazendo. O que o bicho humano tá arrumando, entendeu? Então tem aqui, o computador vai ler essa linha aqui de... Assim, como que normalmente um código é executado? Ele vai linha a linha, interpretando o que aquilo é para a linguagem de máquina e fazendo a máquina executar. Então o computador vai ver essa linha aqui e vai lendo as coisas. Tem, ó, vai ver que tem o varbool, seguido desse símbolo aqui. Aí toda vez que ele vê esse símbolo, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, que eu ainda não vou falar o que é. Tem um valor depois, e depois tem essa hashtag. Pro R, essa hashtag aqui, esse joguinho da velha, significa: a partir daqui, computador, ignore, isso aqui é coisa para humano. Beleza? Ou seja, isso é um dos jeitos por isso que a gente chama de comentário. Porque é aquela coisa, quando você faz um experimento, você não tem que descrever a seção de métodos. Você pode simplesmente pegar e executar seu método e pegar o resultado, não pode? Mas e se daqui a uns 3 meses você quiser executar de novo? Como é que você faz se você não anotou nada? O que acontece com você se você não anota nada de como que você executou seu experimento? Você não vai conseguir reproduzir ele. Você nem lembra como você fez. Exatamente, você está no sal. Para o código é a mesma coisa. Você faz um código lá lindo que funciona e tipo assim, vira de cabeça para baixo seu texto. Você fala, sei lá, você programa um chat GPT. Mas como que esse GPT funciona? Aí você foi lá e escreveu nos comentários o passo a passo. O comentário é para você, enquanto programador, conversar com quem vai usar seu código. Ou seja, normalmente a gente mesmo ou uma outra pessoa que vai ler seu código. E isso, inclusive, é bom pra cacete, né? Porque, tipo, assim, na prática, sempre que eu vou pegar uma linguagem que faz tempo que eu não programo, eu passo, sei lá, dias ou uma semana só lembrando o que eu escrevi anteriormente dos códigos. Então é bem legal essa questão de ir comentando cada uma das linhas, o que significa, o que faz, né? Isso, que nem não é legal toda vez que você faz experimento você escrever um relatório bonitinho com o método e resultado? Então, que nem boas práticas de programação. Comenta a porra do seu código. Uhum. Comenta. Você vê que o código do Altair ele é todo comentado para falar pra gente. Isso aqui faz isso, esse pedaço faz isso. Ou seja, tá todo comentado, ou seja, com esses hashtagzinhos aqui para falar, olha, esse pedaço aqui que o computador vai interpretar, na verdade, ele para um ser humano quer dizer que ele tá fazendo isso. É que nem eu escrevi assim. O código abaixo soma duas alturas. Aí eu escrevo aqui, a alt igual a 1 é igual a A1 mais A2. Atribuição você colocou como igual? Ah, tá errado aqui, no R é a setinha. Isso é de Python. Isso. É que no R, na verdade, tem uns dois. Ah, ele aceita também a Ele aceita igual? também. Só que aí é má prática de código em R, entendeu? Entendi. Aí eu já vou falar o que é atribuição, tá, gente? Opa, tá errado ali ainda. Cacete. Ou seja, eu escrevi isso aqui, beleza? Imagina que não tem esse comentário aqui. Você vê isso aqui, executa e vê que, beleza, a alt deu 3.32, A1 é 1.7 e A2 é 1.62. O que é A1, o que é A2, o que é alt?
Vocês sabem? Sem, assim, ignorando aquele comentário? Não. Que assim, pra que diabos eu escrevi isso no código? Que assim, aí fica. Aí tem os códigos que às vezes você pega pra revisar das pessoas e tem um. Tem umas magia negra escrita ali no meio e é isso. Aí você vai e comenta. O código abaixo soma duas alturas. Aí você consegue entender. A1 deve ser altura 1, A2 deve ser altura 2 e a out deve ser a altura a saída, no meu output, que é A1 com A2. Agora dá pra eu traduzir isso de código para computador para humanês. Beleza? Ou seja, o comentário é você sendo legal com você mesmo e traduzindo o código para você mesmo. Então, assim, meus códigos tudo eu comento pra caramba. Porque eu sei que eu vou querer usar depois, então. Assim, eu sou muito chato com comentário. Tipo assim, às vezes tem código que tem mais linha de comentário do que linha de código mesmo. Até agora, como é que tá? Alguma dúvida? Tipo assim, o nível tá bacana, é isso que vocês estavam esperando de hoje? Tipo, quem já tinha ouvido esse conceito de variável, código e comentário, tipos de variáveis? Quem aqui já tinha ouvido falar disso antes? Eu já tinha umas Eu também. perambulações na linguagem R. Uhum. Eu também. Douglas Eu já também, tinha. Isadora, Márcia, Mas a gente Júlio. esquece, né? E você, Júlio, você também, né? Eu acho que o legal também A mí me llamó The Dark Side, porque estou com Python. Então, porque um aluno meu queria fazer o doutorado em Python, Uhum. então eu falei, vamos tocar Python, essa porra, porque tinha que aprender o R, porque estou telando a merda do R, tanto mesmo. Uhum. Aí vem o cara que quer fazer em Python. O cara é de TI, Uhum. top de linha, é? É um cara que sabe muito, então vamos aprender. Aí tentei fazer as coisas tudo com Python, mas e desde agosto do ano passado me botou a estudar de desgraça. Uhum. Estou estudando muito essa parte para recordar e viver, obviamente, e no R tem suas coisinhas Isso, toda bem linguagem vai ter diferentes. suas coisinhas. Toda linguagem tem sua chatice. É, É aquela mas coisa. assim, vamos dizer, agora que enfrento o R, fico mais feliz porque entendo as coisas que você está explicando, entende? Entendi. Mas primeiro era uma coisa que estava totalmente negado, eu queria apertar um botão e já, Entendi. entendeu? E agora estou vendo a coisa linda que existe por trás da programação. Estou doido com isso. Entendi. Mas um Então, caminho, assim, tá fazendo sentido eu tá explicando isso aqui pra vocês, né? tudo super. E eu acho que é bom também, porque às vezes, até da lista lá, a gente pegar o código e às vezes não tem tudo explicadinho. E a gente cria esse comentário no meio, né? Uhum. Isso. A lista do Altair, ela faz a gente querer, ela faz a gente comentar o código naquele doc. A lista do Altair é basicamente comenta o código. Uhum. Uma coisa que eu pensei, inclusive, depois eu vou pegar de novo esses códigos e vou comentar tudo linha por linha. É uma coisa que eu não fiz ainda, mas Então, mas se você for na lista, você não precisa. Porque teve até uma monitoria que a gente fez, Henrico, que a gente, na hora de responder lá, por que mudou uma coisa da outra? E a gente viu, na verdade, ele substituiu a variável que acho que era de força pela variável de direção, e por isso o código fez um gráfico que as setas eram, na verdade, direção e não mais força, né? Uhum. E aí, na hora que, por exemplo, eu, no meu código, copiei e fiz um comentário, de, ó, estamos substituindo Isso, força por direção, sabe? perfeito. Exatamente. Então, a próxima coisa que eu vou explicar é a atribuição. Tá. Quando a gente fala atribuir, o que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? Atribuir. Isso, atribuir. Assim, a gente atribui valor, a gente atribui significado. Sim. Mas você concorda quando a gente atribui, a gente pega um significado e atribui a um objeto ou a algum alvo? Uhum. A gente pega um sentido e atribui a um alvo. É a mesma coisa para programação. Só que para programação a gente atribui valores a variáveis.
Por isso tem essa setinha, como se fosse esse valor entrando dentro da variável. Na maioria das linguagens, a atribuição é feita com sinal de igual. Em R é feito com essa setinha. Beleza? Aí em R é aquela coisa. Tá vendo que eu deixo espaço aqui entre os dois? Isso é mania minha. Eu que gosto de fazer assim, mas você pode deixar tudo pertinho assim, o computador entende. O computador ele vê esse símbolo aqui, ele sabe que esse aqui é um símbolo reservado, que significa atribuição. Se eu vejo esse símbolo, eu tenho que ver o que está antes e o que está depois dele. Então assim, se tem espaço ou não, tanto faz. Esteticamente também fica melhor, né? Tipo, Isso, por eu exemplo, a prefiro. linha de um comando pro outro, essas coisas assim, fica até melhor pra você ler depois, né, o código e tal. Isso, exatamente. Boas práticas de programação. É aquela coisa. Programação, chama linguagem de programação, não é à toa. Tem a sua estética, tem a sua gramática, tem a sua semântica. Tem tudo isso. Por isso que assim, não é à toa que se chama linguagem de programação. É um jeito de se comunicar com a máquina. E até comunicar com você mesmo no futuro. Então deixa aquela coisa. Faz um código organizado, limpinho, comentado, bem estruturado, beleza? Por isso que fala que é ruim até você ficar dando nome muito ou extenso para variável, ou com letra maiúscula, né? E exatamente, por isso assim, é porque qual que é uma das convenções? Normalmente, nome de variável é tudo em letra minúscula e no singular. Então, tipo assim, varbool, varint, varfloat, varchar, varstring. Eu quebro essa regra muitas vezes. Às vezes eu escrevi assim, tipo assim, às vezes eu escrevo tipo assim, desvio padrão e coloco uma cacetada de coisa. Entendeu? Tipo assim, porque é um vetor eu vou e coloco no plural, mas não, tá errado. O certo seria desvio padrão vetor. E outra coisa, em matemática, quando a gente escreve, a gente sempre escreve y igual a x mais b, certo? Em matemática, como normalmente a gente está desenvolvendo as coisas à mão, tem que ser uma coisa muito analítica, a gente não se preocupa muito com o nome das variáveis, porque a gente mexe muito no abstrato. Em programação a gente está um pouco mais perto do concreto, então é bom a gente dar nomes que façam sentido para as variáveis. Por isso que aqui, ao invés de eu chamar tudo de var1, var2, var3, var4, var5, eu chamei varbool, varint, varfloat, varchar, varstring. Que eu sei, o nome da variável já me indica para que ela vai ser usada. Beleza? Enrico, Diga. uma pergunta. Aqui também, aquele contexto de lista, tupla e dicionário funciona igual? Tem, É a mesma, é é a mesma igual. Isso, lógica? é o seguinte, a estrutura de... como é que era? Qual que é o nome? A estrutura de dados, lista, tupla, linguagem, isso, ó, lista, tupla, dicionário, é o mesmo para todas as linguagens, só que cada linguagem usa isso de forma diferente, e descreve isso de forma um pouquinho diferente. Em R, como é uma linguagem voltada para estatística, a gente trabalha menos com esse conceito de lista, tupla e dicionário. A gente vai trabalhar mais com o conceito de vetores e data frames. Vetores, matrizes e data frames. É mais isso que a gente se preocupa em R. Mas tem como se implementar uma lista, uma tupla e um dicionário em R. Tem também. Eu não sei como, mas eu sei que tem. Porque toda linguagem de programação tem como você fazer as mesmas coisas. Isso é uma propriedade de linguagem de programação assim, ignora esse nome, mas sabe o que ele diz. Existe uma coisa que é chamada linguagem Turing completa. Toda linguagem que é Turing completa, ela faz a mesma coisa que qualquer outra linguagem. Então, tudo que você consegue fazer em R, você consegue fazer em Python, consegue fazer em C, consegue fazer em MATLAB, consegue fazer em Java, porque todas essas linguagens são Turing completas. Perfeito. Obrigado. Então, assim, em toda linguagem de programação você vai ter inteiro, float, vetor de caractere, booleano, matriz n-dimensional, tupla, dicionário. Isso são nomes de estruturas de dados. A estrutura de dado independe da linguagem. Só que cada linguagem implementa isso de forma que é mais útil para aquela linguagem, de forma que é mais otimizada para o computador executar aquilo que ele se propõe a fazer. Então, Python é uma linguagem de uso muito geral. Então, talvez ela vai mais a fundo nesses conceitos de ciência da computação. Agora, já R é uma linguagem mais estatística. Então, ela ignora um pouquinho esse conceito da ciência da computação e vai mais para assim,
ele tem muito fácil implementar o que é matriz, o que é vetor, porque trabalha muito para fazer estatística, fazer soma, modelos estatísticos, descrição de distribuição, e isso descreve melhor. Perfeito. Obrigado. Nada. Agora vamos lá. Então, toda vez Te que... digo, outro dia me senti totalmente realizado quando consegui rodar como que chama? Um script Uhum. em R, porque até agora vinha, não, olha, tinha uma negação como R e agora estou assim, com essas coisas aqui, Isso. devagarzinho. Então também essas coisas assim, o que é uma variável, o que é uma atribuição, o que é um comentário, o que é um tipo de variável, isso é independente de qual linguagem de programação que você está usando. Isso vai existir em todas. Então é por isso que eu quero trazer isso, que aí vocês ficam também mais livres para explorar a linguagem de programação que você quiser. Sabendo esses conceitos, sabe? Não, como que eu aplico esse conceito nessa linguagem? É que nem quando a primeira coisa que a gente quer perguntar numa outra língua estrangeira é como que fala palavrão? A primeira coisa que a gente quer aprender, como que xinga em outra língua. Ou seja, xingamento é uma coisa universal de todas as línguas. Só muda como que você deve xingar em cada língua. Aqui é a mesma coisa. Uma variável é universal em todas as linguagens de programação. Você tem que saber como que cada linguagem de programação trata a variável. Esse exemplo foi bom, né? Esse foi bom. Esse você pode reservar, deixar reservadinho pra quando você for dar Esse aula aqui, ó. de programação e tal. Esse aí você guarda no bolso do colarinho da camisa. Uhum. Beleza. Agora tem a próxima variável que eu ainda não falei com vocês, que é a vetor. Rapidinho, só para entender. Então, quais tipos de variável, assim, tipos comuns de variável, vocês entenderam? Então, ó, só um teste assim. Para que serve uma variável booleana? Teste lógico. Teste lógico. E variável inteira. Dá pra fazer operações, né? Isso, principalmente contagem. Variável inteira é principalmente para contagem e indexação. Operações matemáticas é aquela coisa, aquela coisa, como o float também faz, então assim, não é a especialidade Não é dela. específico. Ah, tá. Isso. Variável float. Um dado contínuo? Isso, para dado contínuo. Exatamente. Variável char, que é caractere. Nomear. Isso, para dar uma letra única, um símbolo letra. único. Sabe quando você tá lá escrevendo código e ele pede assim, digite Y para sim e N para não? Aquilo é um caractere que você tá dando para ele verifica. O caractere que você digitou é tal? É Y? Sim, então eu executo um código. Beleza? Aí você acaba juntando duas, né? Que ele faz um teste lógico com a entrada do Isso. caractere, né? Isso, o teste lógico vai ser daqui a pouquinho. Isso, e o que é uma variável string? Um conjunto de caracteres, né? Você Isso, nomear normalmente coisa. uma palavra. Uma palavra ou frase. Aqui eu posso dar espaço, porque um espaço é um caractere. Aí aquele tal de código ASCII, sabe? ASCII. Então aquilo entra no caractere e no string. Que nem uma coisa que eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui em R. Que é... int... varchar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver... tem aqui. Tá. Peraí, deixa eu fazer aqui. Não dá. Isso, o R é protegido. Tipo assim, aqui é um caractere, eu tô tentando somar um L, não pode, mas tem linguagem que deixa você fazer isso, porque todo caractere na verdade é um código numérico, é um número inteiro. Então tem como você somar número e trocar ele. Mas felizmente o R é aquela coisa. Toda linguagem de programação hoje em dia, ela é anti-burrice. Ela ajuda o programador a não fazer cagada, na medida do possível. Porque a gente é ser humano sempre consegue. Não importa o código que você faz,
Tanto o programador quanto o usuário sempre consegue estragar o código. Fatalmente, sem aquela coisa. Se tem uma coisa que o ser humano é bom em fazer cagada. Aquecimento global, a mudança climática tá aí pra provar isso. É por causa da cagada que quem encontra a solução, pô. Sem a cagada não. O Carlão é otimista, hein? Otimista, gostei, hein? Ele vê sempre o copo meio cheio. Ele tem um mindset diferenciado. Isso, vamos lá. A próxima, o tipo de variável que é importante pra gente é o vetor. O que é um vetor na matemática? Ou na física? Uma coluna? Isso aí é na programação. Ah, tá. Na programação Conjunto de valores. um conjunto de valores. Na programação, isso. Um vetor é um conjunto de valores de mesmo tipo. Isso é importante. É um conjunto de valores de mesmo tipo. Beleza? De mesmo tipo. Ou seja, booleano, inteiro, float, char, string. Eu parei pra pensar porque eu lembro que quando. Se tu botar. Tem um tipo de variável que predomina se você misturar. Né? É Tem verdade. Isso. Ele muda a estrutura do vetor, né? Se você É, misturar. é que nem no Excel, você coloca tipo assim, você tá colocando 15, 16, 17, aí você coloca 22.2, dali pra frente tudo vira... Por quê? Porque o Excel ele trabalha com colunas e matrizes, com vetores. Ele Nossa. sempre vai, na verdade, pegar o mais complexo, não é? Isso, O ele texto sempre vai é mais pegar complexo. Isso, ele sempre vai pegar o mais generalizado. Se tá tudo misturado, ele coloca que é tudo como texto, porque tudo consegue ser representado como um conjunto de caracteres, já que todo caractere é um conjunto de números, e todo código é um conjunto de zeros e uns. Então a coisa mais complexa que tem é um conjunto de caracteres. Uhum. Aí por isso que o Excel vai lá e transforma tudo em texto. Essa aí também foi legal, é uma coisa que assim, vocês já sabiam disso? Tipo assim, entrou mais no sangue agora, por que o Excel faz umas bruxarias dessas? Tipo assim, por que você não deixa tudo misturado? Porque cada tipo de variável ocupa um espaço de memória. E o vetor funciona como: você tem um espaço de memória, você pula o tamanho de uma variável e vai para a próxima. Mas, pô, se a variável fica mudando, você teria que pular unidades diferentes. Poxa, não é para fazer isso, é para eu ter um número constante e ficar andando só, tipo, 16 passos, 16 passos, 16 passos, 16 passos. Por isso que eu não posso mudar o tipo de variável dentro de um vetor. Para eu poder fazer isso, eu vou usar uma outra estrutura de dados, normalmente uma lista, que é a lista é uma estrutura que armazena tanto qual que é o próximo item na lista, tanto o que ele é. Então aí eu posso mudar as coisas. Porque agora eu tô tendo que gastar espaço no computador para guardar tanto qual que é o endereço de memória, ou seja, onde que está a próxima gavetinha e o que tem dentro dessa gaveta. Quando eu estou num vetor, eu só sei o que está dentro da gaveta e eu sei que se eu andar 10 unidades para baixo ou 10 unidades para cima, eu vou estar em outra gaveta. A lista eu consigo saber quantas unidades eu tenho que andar para chegar na próxima gaveta. Deu para entender? Tipo, quantos centímetros? Tipo, quantos centímetros numa estante. Eu vi uma risadinha aí, Isadora. Deu para entender? Bugou o Carlos. Eu e o Carlos, a gente fez ao mesmo tempo, igual o cachorrinho que fica tipo, tentando entender. Então, vamos lá. Deu uma bugada aí, bicho. Vamos lá. Imagina que você tem uma estante. Beleza? Nessa estante tem 10 gavetas. Tá. Cada Só gaveta tem duas. 10. Tem 10 gavetas. 10, tá? 10. 10 gavetas. 10 gavetas. Isso, pensa que cada gaveta tem 10 centímetros. Uhum. Se você tava numa gaveta, você sabe que se você andar 10 centímetros, você chega na próxima, não sabe? Sim. Uhum. Se você andar 20 centímetros, você chega 2 gavetas na frente, não chega? Ou seja, a partir de múltiplos de 10 centímetros, você sabe em qual gaveta que você tá, certo? Isso. Só que essas gavetas foram feitas para guardar cadernos de anotação de estatística. Aí o caderno de anotação de estatística, imagina que todos os cadernos são desse formatinho aqui. Beleza? Ou seja, você concorda que essa gaveta ela tem 10 centímetros exatamente porque é o tamanho ideal para comportar esse caderno? Sim. Agora imagina que você quer guardar um livro de estatística. Vai caber na gaveta? Não. Essa gaveta não. Isso, então você vai ter que, tipo, sei lá, rachar, cortar a gaveta
e colocar o livro ali e forrar o chão de novo, certo? Só que aí você quebrou a regra dos 10 centímetros. Então agora, se você andar de 10 em 10 centímetros, você não sabe em qual gaveta que você tá. Você não sabe se você tá na gaveta de caderno de anotação ou na gaveta de livros. Tá. Por isso que um vetor tem que ter sempre o mesmo tipo. Para o computador saber que se ele andar a mesma quantidade de endereço, ele continua no mesmo tipo de variável, senão ele vai dar um número esquisitão. Mas Imagina se aí ele andou tem que ter o tipo. mesmo tipo e o mesmo comprimento. Isso, exatamente, porque se é do mesmo tipo, vai ter o mesmo comprimento. Aí Tá. é por isso que também liga o que a Isadora falou, né? Que quando, tipo, quando você mistura tipos no vetor, ele pega o mais complexo, porque aí, tipo, se você precisa jogar um livro de estatística dentro da gaveta, o mais plausível é você ter uma estante na qual em todas as gavetas caibam livros de estatística, né? Isso, você pode Então você guardar caderninho conecta ali todos para dentro. grava de estatística, porque ele vai caber tanto o livro de estatística quanto os caderninhos, né? Uhum. Isso, exatamente, perfeito, obrigado. Por isso que não dá pra fazer um trem desse sozinho, entendeu? Né? Por isso que o negócio é interação, né? É na interação que surge entendimento. Tá. Agora, entender um pouquinho melhor o que é um vetor? Uhum. Ou seja, um vetor é esse conjunto de gavetinhas que armazenam o mesmo tipo de informação. E isso em R a gente faz com esse Czinho de concatenar e coloca os valores que a gente quer concatenar. 15, 15,5, 23, 36, 38. Aí ele vem aqui, ó, um vetor de números. Beleza? Aqui ele mostra aqui que é um vetor de números que vai da posição 1 até 5 e que tem os valores 15, 15,5, 23, 36, 38. Beleza? Isso que quer dizer que é um que esse 1 a 5 é um vetor de 5 posições. Beleza? Uhum. E eu vou parar por aqui nessa questão de tipos de variáveis. Tem outros tipos, que é que nem o Júlio falou. Aí tem lista, tem tupla, tem dicionário, tem matriz e tem o caralho. O que você imaginar existe. É aquela coisa. Se você conseguiu imaginar e conseguiu traduzir isso para uma linguagem matemática, esse existe em código. Sabe aquela regra 34 da internet? Para código é: se matematicamente existe, existe em código. A pergunta que eu tenho em prol da minha saúde mental, Hum. a pessoa precisa saber matemática para saber programar? Sim, com certeza. Não dá pra ir na intuição, velho? Não Não. ajudou sua saúde mental essa resposta. Não Não ajudou. dá. Estatística, pelo menos, dá pra intuir a parada assim, sabe? Não dá. Não dá pra você programar sem saber matemática. Mas assim, o que que Mas seria a um matemática saber que se necessita também é uma questão que é super básica, porque não, é dizer, É o seguinte, o ensino médio te dá todas as ferramentas para entender a matemática que você necessita entender para ter uma lógica adequada para poder programar. isso, Também não é bicho de sete cabeças. o que você precisa saber para programar? O que são números? O que são conjuntos? O que são funções? Contagem e lógica. Lógica Metade. normalmente a gente não aprende no ensino médio, a gente só vai aprender realmente na faculdade. Lógica formal. Uhum. Mas aí você consegue. 80% disso o Altair ensina no curso 1, 2 e 3. Isso, exatamente. Só com o curso 1, você sabe esses 5 e você consegue programar, entendeu? Aí, De ver... Carlão, te acalentou, cara? Agora eu senti uma fortalecida aí. É aquela coisa. Hoje você já sabe o que é uma função, não sabe? Sim, sim. Você já sabe o que é um número, não sabe? Você sabe até Eu acho que tipo de sim. distribuição de variável diferente, cacete. Entendeu? É Por Você porque, exemplo, sabe que é um eigenvector, um eigenvalue? É, então. sabe aquela coisa do inconscientemente competente? Tipo, tu sabe, mas inconscientemente. tu não sabe que sabe. Isso, exatamente. Tá vendo? Você sabe, cara. É aquela coisa. Se você... O problema é quando pedem e falam assim, é uma conta. Aí, uf. Ah, não, mas aí é porque você teve professor de matemática babaca que te traumatizou. É porque Todos você não nós. tem... Então, vai lá, assiste as minhas aulas do YouTube pra ver se tira esse trauma aí.
Tu Eu usa tenho uma bastante no pergunta, YouTube, mas eu velho? não sei se eu faço, É- porque eu acho que vai confundir. Oi? Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se eu faço, porque eu acho que vai confundir. Viu? Eu só vou responder o Carlão Faz, se. velho. Eu tenho um canal no YouTube? Tem. Ah, então bota no Discord aí, pô, pra gente ver. É? Exatamente. Vou pegar aqui. E O pergunta cara aí, tá Isadora. escondendo o jogo, velho. Eu fiquei curioso. Então, Não, Isadora, lembra que só surge a resposta boa na pergunta cabulosa. não, Exatamente. assim, eu acho. Sabe quando você. Quando eu falar a pergunta, eu acho que eu já vou saber a resposta. Mas, assim, quando a gente olha uma coluna no Uhum. nosso data frame lá, Uhum. sexo, Uhum. na verdade ela é um vetor. Porque se eu Isso. fizer um concatenado lá, né, de masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, essa variável, na verdade, é um vetor sempre, né? Isso, exatamente. Toda coluna de um data frame é um vetor. Tá, Porque toda dimensão toda dimensão é um vetor. Por isso que a gente fala que assim, um data frame ele tem várias dimensões, porque cada vetor ali é uma dimensão. tá. Tipo assim, é a dimensão a dimensão sexo, entendeu? Aí o Uhum, sexo você pode ter dois valores. uhum. Você aplica a matriz também, né? E exatamente, toda coluna de uma matriz é um vetor. A linha também. E a linha também, toda linha de uma matriz é um vetor. Aí tem vetor coluna e vetor linha. Tô lembrando da lista Toda 1, hein? linha de uma matriz é um vetor, mas a linha de um data frame, ela não é um vetor, porque Isso, ela não é a mesma coisa. conceitualmente. Conceitualmente ela não é a mesma coisa. Entendeu? Tá, É porque assim, existe, o vetor, enquanto objeto matemático, ele é só um conjunto de valores. que Ele é um são da conjunto de mesma valores coisa. ordenados. Tá, Ou seja, é um conjunto de valores que, ou seja, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e ou seja, você não pode tipo ir para a direita e para a esquerda, porque senão seria uma matriz. Você só pode ir tá. numa direção. Se ela é para baixo, se ela é para a direita, ou seja, se ela é vertical ou horizontal, tanto faz para saber se é um vetor matematicamente. Por isso que existe o vetor coluna, que ele é na vertical, e o vetor linha. Os dois são lista de informações, listas de números. Tá bom. Só que para o data frame, porque qual que é a convenção matemática, até para os livros não ficar. Assim, senão todo livro de matemática você ia ter que escrever e falar: não, estou usando o vetor coluna, não, estou usando o vetor linha quando eu uso o vetor. Aí convenciona-se que vetor é matriz coluna. Ou seja, é uma coluna só. Se você estiver usando um vetor diferente de ser uma coluna só, você tem que especificar: isso é um vetor linha. Por convenção, para facilitar a linguagem dos matemáticos e Tá, dos computeiros, porque senão a gente fica perdidinho. tá, obrigada. Nada. Perfeito. É uma pergunta ótima. Não existe pergunta ruim, não, gente. O que existe é pergunta que eu vou saber responder e pergunta que eu não vou saber responder. E vai ter as perguntas que eu vou dar migué também. Só que eu vou. Mas aqui essas eu normalmente tento falar que eu tento falar não sei. Já passei muito tempo tentando afirmar alguma coisa, mas hoje em dia eu prefiro ficar no não sei. Admitir que eu não sei é mais honesto. Beleza? Beleza. Tem mais dois conceitos que eu quero passar O não sei hoje. é libertador. Oi? O não sei é libertador. O não sei é libertador. Concordo, Ju. Se você dá aula, você vai me entender. Exatamente, o não sei é muito libertador. Ah, vai dizer para uma turma, não sei, e olha a cara dos alunos. É incrivelmente libertador. Uhum. Isso, e vai tomar no pontos. São as duas frases mais libertadoras que conheço. Concordo, consigo concordar. Vamos lá. Eu tenho mais duas coisas que eu quero passar. Eu não sei se vai dar para passar as duas hoje, mas eu quero tentar pelo menos passar por a diferença de operações aritméticas e operações lógicas. Beleza? Acho que eu vou deixar para falar de loop numa próxima. Porque a operação lógica vai gastar um tempinho. Então, o que são operações aritméticas? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a um expoente.
Você tá vendo que eu tô escrevendo aqui com símbolo? Porque cada linguagem de programação tem seu símbolo. Normalmente esses daqui são universais, que é o de soma, subtração, multiplicação, e divisão. Normalmente esses daqui são universais. Para quase toda linguagem de programação vai ser isso. Para multiplicação vai ser o vezes e divisão vai ser a barrinha. Beleza? Além dessas, tem a exponenciação ou potência, que normalmente vai ser a setinha para cima, que é o que estaria em cima. Então, por exemplo, se eu escrevo isso aqui, 2, esse símbolo 3, o que significa? 2 elevado a 3. Isso, tá vendo como você sabe matemática, Carlão? Você sabe o que é você sabe o que é um expoente, pô. Eu sei, pô. O problema é a questão, a aplicação. Isso. Vamos lá, então, isso aqui. Se eu escrevo 2 mais 3, o que é que tem que dar? 5. 5. Na Isso. matemática é 5. Isso. Na biologia, eu não sei. 2 mais 3 pode dar uma caralhada, né? Depende de 2 e Depende 3. da taxa de reprodução, né? Depende da taxa de reprodução e da possibilidade de reprodução. Se eu coloco 2 dividido por 3, tá vendo que ele truncou? Chegou ali, ele arredondou e parou de mostrar número? Mas aqui é periódico, era para ele mostrar infinito. Só que como é um computador, o computador é sempre número finito. Aí, para você trabalhar com umas coisas de cálculo aí, você precisa de mexer um pouquinho na lógica. Beleza? Então foi que faltou subtração. 2 menos 3 dá 1 negativo. Isso tudo o computador faz. Demorou? Por exemplo, em Python, como é que é a exponenciação, Júlio? É 2 asteriscos, né? 2 asteriscos. Vamos ver o que Me é lembro. uma coisa. E em É, R, sim, é dois asteriscos. 2 asteriscos. Em É. R também dá. Porque é anti-burro, entendeu? É que assim, você tá vindo do Python pro R, pode usar os 2 asteriscos também, eu te deixo. Entendeu? É aquela coisa, quem fala de design de linguagem de programação quer ajudar a gente a se ajudar. Mas normalmente, por favor, usem o exponenciação. Esse tipo de coisa, normalmente, o que é que vocês podem fazer? Vocês vão no Google e vocês vão procurar Arithmetic Operators em nome da linguagem. Então a gente pode vir aqui procurar em Python. Aí tem aqui. Quais são as operações? Esse site eu usei para aprender SQL e Python, muito bom. Ele é muito bom. W3 School, esse muito, muito bom. Uhum. E tem todas as linguagens, todas. Muito bom. Então, tá, assim, se eu coloco Tava certo. Aí tá. X, 2 asteriscos, Y. isso, exatamente. Aí é exponenciação. Aí eu coloco o Arithmetic Operators in R. Em R. Aí vem aqui. Tem também aqui do W3 Schools. Tem aqui, todos também. Aí tem aqui, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, expoente. E tem essas duas aqui que eu não vou falar hoje. Beleza? Mas que também são úteis. Eu nem sabia que essas duas tinham. Sim, toda linguagem de programação vai ter. Que é uma que é para pegar o resto de uma divisão. Que é algo muito útil em programação, você pegar o resto de divisão. E outra que é você fazer divisão inteira. Que é, porque assim, 2 dividido por 3 dá 0 com algum resto, certo? É para trabalhar com a parte discreta mesmo, a parte número. Esses dois vão ser trabalhados só com números inteiros. Porque uma boa parte de fazer programação é lidar com contagem. Quando eu digo Nossa, contagem, achei realmente que... contar um. Oi? Desculpa. Achei que tava
Eu achei que esse negócio era pra matriz, operação de matriz. Não, para operação de matriz, deixa eu ver se aqui fala RMath, deixa eu ver aqui, Simple Math, Multi-Math Functions. Aí você tem que procurar aqui, ó, Matrix Operators in Operations in A. Aí vai ter algum site para te salvar. Stack Overflow da vida. Tipo um Exatamente. Deu Prince aqui, Geeks for Geeks. Oi. Aqui, ó. Aí, aqui, deixa eu ver, eita. Aqui normalmente vai dar o exemplo e tudo mais. Deixa eu ver, soma. Isso, aqui falou como é que é a soma. Esse aqui tá explicando, deixa eu ver se tem algum que tá mais resumido. Isso, esse aqui tá mais aqui, ó. Tem multiplicação por escalar, adição e subtração, multiplicação Mas por para matriz. Aí ele mostra aqui qual que é o operador. Ah, é só pra mas, multiplicação, então. mas a operação de matriz, no final das contas, não é a mesma coisa desde que você atribua uma variável? Não, porque multiplicação ele faz diferente. Porque multiplicação de matriz você pode definir ela de dois jeitos. Você pode pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar o correspondente dele na matriz B. Isso é o que a gente chama de multiplicação ponto a ponto. Ou você pode fazer aquela multiplicação matricial, que aqui a gente fala, que é a linha de uma vezes a coluna da outra, multiplica tudo e soma. Aí usa esse Aí usa esse percentagem, símbolozinho daqui. porcentagem. Isso, esse porcentagem, asterisco, porcentagem. Porque na própria matemática tem como ser... Porque assim, quando a gente sai dos números que a gente está acostumado, que é até número real, as coisas na matemática ficam mais interessantes. Ou seja, você começa a ter o conceito de multiplicação, você começa a poder definir ele de formas diferentes. O conceito de divisão, você começa a definir ele de formas diferentes. Então, como a definição é diferente, você tem que dar um símbolo diferente na linguagem de programação. Entendi. Entendeu? Então, aí, isso é também uma coisa que você tem que ir por linguagem de programação e ver como que eu trabalho com matriz em tal linguagem. Entendeu? Ou seja, matriz é uma estrutura de dados que existe. Operações com matriz é algo que você consegue definir matematicamente. Só que às vezes uma mesma palavra, tipo multiplicação, ela pode significar multiplicação matricial ou multiplicação ponto a ponto. Ou seja, a palavra multiplicação não é o bastante para definir ela. Aí eu preciso procurar como que é multiplicação ponto a ponto de matriz em tal linguagem. Como que é multiplicação matricial em tal linguagem. Aí o símbolo dá diferente. Agora se eu falo, como que soma matriz, existe apenas uma única definição matemática de soma de matrizes. Então por isso que é um único símbolo e a gente usa o mesmo para soma de números. Então é isso que vai mudando de um para outro. Beleza? Ficou um pouquinho menos mágico essa parte agora, Carlão? Sim, sim. Beleza. Pessoal, até aqui como é que tá? Estão gostando das dúvidas? Tá fazendo sentido? Tá conversando sobre isso? Tá super. Beleza. Márcia, como é que tá indo pra você? Tá bem, eu tô aprendendo, relembrando algumas coisas, mas tem que praticar, né? Senão esquece de novo. Isso, mas assim, mas tá sendo útil como uma revisão? Ah, tá sim, sempre, sempre. Isso, a pergunta é essa assim, é sempre essa, assim, tá fazendo sentido? Porque se não fizer sentido, aí a gente para. Não, faz Enquanto tiver fazendo sentido. sentido, a gente vai indo. A operação Faz lógica é uma coisa que vem da lógica a lógica proposicional, que é a lógica booleana. É uma coisa que vem lá da filosofia, essa parada. Não é nem da matemática, não. A filosofia veio, a matemática simbolizou isso para tornar mais operacionalizável. Então a gente tem o ilógico, no caso eu vou até pesquisar aqui porque eu não sei de cor em R quais que são. Eu vou escrever aqui o que eu acho que é. Vou fazer que nem no outro. Ilógico. Ou lógico. Como é tudo lógico, eu não vou ficar escrevendo. Temos e, ou deve ser isso daqui, que é essas duas barras verticais. Negação. Negação em R, eu acho que é isso aqui.
E deve ter outras. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Essas são as principais, que a partir delas a gente consegue criar todas as outras. Principalmente tem que saber o que é um e, o que é um ou e o que é uma negação. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre lógica booleana ou lógica proposicional? Uhum. Eu já. Carlão? Ouvi outro aí falando. Um abraço. Eu tenho estudado essas coisas, mas assim, atomizadamente. Uhum. Assim que refresque a nossa memória, por favor. Beleza. Márcia, Isadora, já tinham ouvido isso? Esses nomes que é posicional, Sim, na aula também. booleana, álgebra. Sim. Uhum. A gente vai começar a desmistificar isso, beleza? Uhum. Eu vou só pedir uma pausa que eu tenho que ir no banheiro rapidinho. Como é que é? A galera tava falando de beber, né? Com a frequência e tal, os que bebe. Ah tá, eu bebo. É que eu só não bebo durante a aula que eu sou pago pra dar. E Boa. você, Márcio? Só faltou você comentar. Eu? É. Gente, eu já bebi minha cota na vida, entendeu? Eu não bebo mais, faz alguns anos, Sua até saúde porque eu agradece. trabalho com o pessoal com drogas, né? Uhum, Então é melhor que eu não beba, entendeu? Uhum. entendi. Mas eu já bebi bastante. Já bebi minha cota. E eu perdi a tolerância, olha que interessante. Se eu tomar 2 dedos de champanhe, já faz um efeito aí, sabe? Sua carteira agradece. É verdade. Interessante, né? E eu acho interessantíssimo. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Vocês sabem que saiu um estudo que o uso de álcool recreativo é a 10ª coisa que gera felicidade no ser humano, né? Quais são as outras? A As 9. outras primeira, a 9 é primeira é exercício aeróbico, aí tem. Aeróbico? exercício aeróbio. Não, Eu mentira. tô pensando em um Tá aeróbico, deixa eu pesada. falar. Tá enviesada essa pesquisa, né? Enviesada essa Basicamente assim, beba, socialize, tenha uma família, é isso. Viva socialmente e respeita a sua genética. Isso, Respeita que você é um ser humano. exato. Uhum. Manda, Nossa. manda essa pesquisa pra mim, Isadora. Exercício Por favor. aeróbico em primeiro lugar, pelo amor de Deus, velho. Não, é porque tem várias formas de você fazer Não, exercício mas aeróbico. Lembra disso, filho. A gente é da Não, educação física. isso tudo bem, mas. Não Tem precisa um nem jeito chamar de particularmente exercício pra ser isso que eu interessante. aeróbico. falo, em primeiro lugar, tá maluco? Não, mas em teoria é qualquer atividade que, né, dê condicionamento aeróbico que a pessoa gosta de fazer. Então tem gente que Uhum. gosta de ficar na esteira, mas tem gente que gosta de jogar tênis, sei lá. E outras O coisas. Carlão Outras já coisas. pensou em outras coisas. Eu também. Eu Eu fui não. na linha do Carlão. Eu fui na linha do Carlão. Oi? Eu fui É na linha do que- Carlão. É que tá atuando nos mesmos transmissores, né? Acredito que seja assim. Endorfina, Né? dopamina. Serotonina, dopamina. E Olha o vira Henrique aí, ó. viciado depois. Né? E aí, fazendo sim pra tudo. Dopamina. Sim, temos. Aqui, só voltando aqui. Então, como é que a gente vai pesquisar como é que a gente faz operações lógicas em R? A gente taca no Google, Logical Operators in R. Aí vamos ver se tem aqui algum site que seja do próprio R mesmo. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tutorials Point. Assim, tem vários. Aqui, ó. Tem aqui também de novo no W3 Cursos. R Operators. Aí tem aqui o... Aqui, ó. De atribuição. Tem esses dois. Que é a setinha. Tem esse que é de comparação. Que também são... Tem os de comparação, já vou neles. Realmente faltou. Comparação. Faltou. E os lógicos. Quais são os lógicos?
o E lógico, normalmente vão ser. Normalmente, na maioria das linguagens, vai ser esse 2E comercial. Então, deixa eu colocar aqui. As duas barrinhas vertical vai ser o ou e o exclamação para falar o não. Em Python, o não também, se eu não me engano, é esse daqui. Em MATLAB é o til, na verdade. Não sei porquê. MATLAB sempre quer ser diferente, né? Sem quer ser... Exatamente. Esse que tá falando elementuais é no caso assim, quando você tem vetores, entendeu? Então, assim, você vai... Em vez de ser comparativo assim, se dois vetores são a mesma coisa, você vai elemento a elemento do vetor e faz o E lógico deles. Esse ou também elementwise é isso, que assim, você vai par a par de elementos e vai comparando. Beleza? Por isso que essa é a diferença do elementwise e o operador lógico mesmo. O que é um operador lógico E? Aí eu vou pedir ajuda pro Douglas me ajudar a explicar aqui que as ideias estão falhando. Me ajuda a explicar a lógica pro pessoal, Douglas. Do que do E? Uhum. O que é um E lógico? Ô, fala o exemplo que você ia dar aí também, porque, cara, também se chega esse horário eu já tô. Fica um pouquinho, mas vamos lá. O E lógico é uma expressão, ou seja, é uma proposição. O que é toda proposição? Uma declaração. É uma coisa que eu falo e que pode ser atribuindo um valor de verdadeiro ou falso para aquilo que eu estou falando. Isso é uma proposição, uma declaração. Ela pode ser ou verdadeira ou pode ser falsa. Não tem o estou indeciso quando a gente está pensando na lógica proposicional. Isso é um outro ramo da lógica que estuda essa bagaça aí. Tem a lógica difusa, que chama fuzzy logic em inglês, que estuda essa bagaça aí, e o pessoal da filosofia deve estar estudando. Mas pra gente, a gente tá nessa, que é só verdadeiro e falso. A gente não vai lidar com indecisão, beleza? Então eu posso falar, por exemplo, estou no Brasil. Isso é uma declaração. Ela é verdadeira. Eu posso falar, o Carlão está no Brasil. Essa é uma declaração, ela é falsa. Porque ele está no Canadá. Isso é uma proposição. Agora eu posso combinar duas proposições. Eu posso falar, eu estou no Brasil e o Carlão está no Canadá. Tanto a primeira proposição, eu estou no Brasil, quanto a segunda proposição, Carlão está no Canadá, são verdadeiras. Portanto, essa proposição nova, que é a combinação dessas duas, ela é verdadeira. Seria uma coisa tipo assim... Interromper, Henrico. Desculpa, É meio que a gente usa para procurar artigo no PubMed, por exemplo. Isso, aqui, exatamente. Isso é nada mais do que usar lógica proposicional no PubMed. Usar o AND, OR, NOT, é a mesma coisa, eles só não te contam que é esse nome. Tanto que eles chamam de pesquisa booleana, né? Eles dão esse nome pra busca. Tá todo mundo bem tranquilo entender isso. Ah, tá. Ótimo, fico mais tranquilo. Então não preciso passar tanto por isso. Então, assim, tá no Brasil, Então eu posso falar tipo assim. Aqui eu vou usar uma coisa que não tem R, eu acho, mas eu vou colocar usando a linguagem R. Eu tenho uma variável P que recebe a proporção Henrique está no Brasil. Uma variável Q que recebe Carlão está no Canadá. Se eu fizer a operação P e Q, isso tem que dar verdadeiro, true. Beleza? Vamos mexer com números aqui. Vou usar o operador de comparação junto com a operação lógica para fazer isso de uma vez, beleza? Então, é uma declaração simples. 1.7 é maior que 1, certo? Tá vendo o que quer dizer que é uma comparação? Ou seja, em operações aritméticas, eu pego duas quantidades, opero elas e sai uma terceira quantidade, correto? Em operações de comparação, eu pego dois números ou dois objetos comparáveis
opero eles e me sai uma proposição, um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, aqui é a entrada. É chamado inclusive de valor lógico, né? Isso. E a saída é um valor lógico. Pode ser São tanto números. verdadeiro quanto falso. Isso. Coisas comparáveis. A gente pode comparar, por exemplo, duas palavras, para ver se são a mesma palavra, ou se uma palavra tem mais letras do que a outra. Então, por isso que, assim, coisas comparáveis no geral. Aí, cada linguagem de programação tem o que já está dentro dela para poder comparar. Senão, você vai lá e tem que baixar o pacotinho. Na operação aritmética, né? São duas entradas. Aqui também são duas entradas normalmente. Duas entradas que são números. E aqui uma saída que é também um número. E aqui é uma saída que é um valor lógico. Beleza? E nas operações lógicas a gente vai ter... Pode ser uma entrada única, se for o caso da negação. Entradas são proposições lógicas. E a saída é um... Eita! É um valor lógico. Valor lógico. Ou seja, valor lógico é valor de verdade. Então, por exemplo, se eu escrevo 3 maior que 2, aparece ali, true. Se eu coloco 3 menor que 2, aparece false. Se eu coloco 3, aí o igual, para comparação, é 2 iguais, porque 1 igual único é atribuição. 3 igual a 2, isso tem que dar o quê? Falso. False, né? Porque 3 Mesma é igual a 3, não é igual a 2. Isso, 3 é igual a 3 somente. Agora, tem uma coisa interessante que eu posso fazer. Que lembra um negócio chamado operação modular? Que é a operação de resto? Isso é mais usado para ver se números são pares ou ímpares. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, módulo é porcento por cento. Se eu coloco 2%, 2. Eu estou vendo qual que é o resto da divisão por 2. Isso vai dar 0. E 0, mas como é par ou ímpar, isso serve como 2 ou 1. Então, se eu colocar 3%, 2, dá 1, certo? Agora eu posso verificar se dois números são pares ou dois números são ímpares. Eu posso colocar 5%, 2, comparando com 7%, 2. O que isso aqui tem que dar? Lembra, por cento é pegar o resto. Uhum. Qual que é o resto de 5 dividido por 2? Ai, que eu não tinha visto dividir. 5 dividido por 2 é 1, não é? 2. Isso, o resto de 5 dividido por 2, o resto é 1. Fica como inteiro, né? Desculpa, repete, Júlio, por favor. Fica como o inteiro. Isso, o resto da divisão inteira. 5 dividido por 2. O quociente, o resultado dá 2 e o resto é 1. Aí Isso, vai dar por cento verdadeiro. pega o resto. Isso. Porque, ou seja, 5 é ímpar. P dividido por 2 dá 1. 7 é ímpar, porque se eu dividir por 2, o resto dá 1. Então isso aqui dá true. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo... Eu posso fazer isso também com caracteres, se eu não me engano, e com strings, se eu não me engano. Eu posso colocar, tipo assim... Suji1 é homem. Suji2 é mulher. Aí sexo mesmo. Aí eu posso verificar se Suji1 igual Suji2. O que eu estou fazendo aqui?
Tá comparando se o valor atribuído à variável suj1 é igual ao valor atribuído para a variável suj2. No caso aí, a informação é o sexo, então você está comparando se os sexos eles são iguais. São os Isso. mesmos, no caso. Exatamente. E aí vai dar falso porque você atribuiu valores diferentes. Isso. E se eu colocar, ó, por exemplo, as duas mulheres. Ou seja, você viu que eu mudei o valor da variável, mas eu não mudei a expressão? Sim. Parece que serve a expressão. A expressão é para eu vou operar com variáveis e cada variável que eu der lá de entrada, eu vou usar a mesma expressão sempre. Por isso. Aí agora deu true. Beleza? Então, e aqui, deixa eu ver, tem os... Isso. Quais são as comparações? Igualdade, diferença, ou seja, diferença a gente pode vir aqui. Suj1, suj2. Aí eu coloco o exclamação igual para falar diferente. É que eu sempre seleciono e aperto o Ctrl Enter, tá? Para executar só esse trechinho do código. Depois eu coloco o source, eu coloco o código inteiro. Eu posso vir aqui, ou eu posso vir aqui, selecionar e colocar run. Aí ele vai e executa só esse bloquinho de código. Se eu colocar source, ele executa o código todo. Aí deu esse pau porque aqui no final tem esse negócio aqui que não está comentado. Pronto. Então, deixa eu ver, suj1, suj2. Tem também, por exemplo, eu vou ter aqui um x, que é 5, e um y, que recebe 7 menos 2. Beleza? Eu quero saber se x maior ou igual do que y. Isso aqui tem que dar o quê? True. Ah, True. maior ou igual. Maior ou igual, então é true mesmo. Também temos menor ou igual. Também dá true, porque deu igual. Mas se eu colocasse 1 menor ou igual, dá true, porque o x é 5 e y é 6. E maior ou igual tem que dar false. Beleza? Então, as operações de comparação que a gente tem são igualdade, desigualdade, estritamente maior que, estritamente menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Isso também normalmente é comum e usa esses mesmos símbolos para todas as linguagens de programação. Na maioria das vezes. Se você escreveu e deu bug no código, vá lá no Google que vai te salvar. Ou você pode ir no ChatGPT. Uhum. Verdade. GPT, se você perguntar, GPT, quais são os operadores lógicos? Inclusive, vamos lá. ChatGPT. Vou entrar lá. Inteligência artificial. Cadê? Deixa eu... Poxa, Acho que já é o entrei. primeiro. Cadê? É que o link é OpenAI, A OpenAI. que ela usa, né? Uhum. Esse daqui? Não. Isso mesmo. Esse aqui, ó. Aí ele vai pedir você logar ainda. Isso. Não, mas aí eu acho que já tô... Deixa eu logar de novo, então. Mas Já acredita que eu dei nunca minha vida usei pro isso, Google velho. mesmo. Quer? Não, Eu eu ainda também não só cheguei, fui usar esses dias. Ah, tá. Eu pedi ele pra me ajudar a criar a frase pra aula de japonês. Aquilo que Sabe o que eu- Thaí falou é muito interessante, tipo, de pedir pra ele criar umas questões, depois a gente testar usando teoria de Que nem eu resposta faço ao assim. item. Eu posso colocar assim. Ah, legal. Daria pra publicar uns Quais papers, são assim. os... Só que é que tá, como é que você pergunta pro GPT? Você tem que saber que existe o conceito de comparador. Operadores de comparação em R. Dá até exemplo, cara. Exemplozinho de código, ó, Olha, legal. querido. É, velho. É sobre isso. Olha, deu exemplos de resultado. Ó, interessante, Exatamente, tá velho. vendo? Cara, GPT é foda, mano. É uma Sabe o que eu inteligência pedi pra ele fazer artificial? esses dias? Não, inteligência- mas ele adora.
Fazer o quê, ô Isadora? Eu pedi pra ele, eu dei um tema assim, ó, tema do que eu fui fazer um editorial. O tema do editorial é esse. Me cria um título impactante em inglês para esse negócio. Nossa, ele criou 1 trilhão de títulos. Alguns bem parecidos com o que a gente já tinha, mas uns que eu fiquei, gente, filho da mãe. Aí você pode pegar isso Boa aqui ideia. e copiar, ó. Vamos ver? Aqui o GPT. Aqui, ó, ele deu x, y, z, deu números. Aí vamos lá. Ele falou que tem que retornar true. True. Bonitinho. Bonitinho. É só usar sem medo. Mas é aquela coisa. A questão é, você já tem que saber previamente o que você quer fazer pra perguntar pra ele. Porque senão assim, você fala assim, GPT, como que programa em R? Que merda de pergunta é essa? GPT, me manda um keylogger. Né? O que é isso? Keylogger é um bagulho pra você, tipo, criar e roubar senhas e tal. O keylogger é que ele registra tudo que você digitou no seu teclado. Então, a partir de eu saber o registro do seu teclado, eu posso ver o que você digita com mais frequência. Provavelmente essa coisa que você digita com frequência é uma senha. Que desgraça, velho. Force. É tipo o que a Alexa faz na vida real. Mas então, assim, os operadores de comparação deu, né? Então agora vai ser mais fácil explicar a álgebra booleana. Álgebra. Isso. É álgebra porque você pode fazer operação matemática mesmo. Então, assim, porque o e o ou e a negação, você pode interpretar em álgebra booleana como multiplicação, soma e como multiplicar por menos 1. Mais ou menos por aí. Multiplicar por menos 1 e tomar o... enfim. É algo por aí, entendeu? É fácil de você fazer. É só você inverter de 1 para 0. É fácil de operacionalizar. Aí você pode fazer... E como é uma operação, porque você não pode fazer tipo 3 mais 4 mais 5 vezes 7 e fazer uma operação matemática grandona. Você também pode fazer uma operação booleana gigantona e ele reduzir para um valor de verdadeiro ou falso. Por isso existe a álgebra booleana, como que você... as regras para você trabalhar. Entendeu? Então aquele negócio de comutatividade, comutação, propriedade distributiva, comutativa e por aí vai, isso também existe tudo para álgebra booleana. Então o e, o ou e a negação. Então, por exemplo, um e seria, por exemplo, 3 maior que 7 e 5 menor que 7. O e, ele só é verdadeiro se duas coisas forem verdade ao mesmo tempo. Aí é Então- legal, talvez mostrar a tabela verdade, né? Deixa eu mostrar aqui as tabelas verdades melhor. Que isso é um negócio realmente importante. Às vezes você cai numas paradas meio estranhas, né? Tipo, você tem sabidamente uma frase falsa, e aí seguindo os princípios, por exemplo, da lógica proposicional, o valor lógico do conjunto de proposições acaba sendo verdadeiro quando tem algo que você percebe que é falso, né? Tipo, Uhum. Inclusive, é daí que vem estratégias de prova matemática. Aí eu vou aproveitar que tá aqui, eu vou recomendar esse canal. Aqui é o Another Roof. Pra quem souber inglês, eu recomendo muito bem. É assistir esse vídeo aqui, que é o... Cadê? How to Read Logic. Ele ensina passo a passo. Todas as operações, tudo bonitinho. tem que ser recomendar o do Sherlock Holmes. Não, do Sherlock Holmes ele é bom depois desse aqui. É importante você ver esse aqui primeiro pra depois ver o do Sherlock Holmes. Porque o que ele mostra é que a lógica do Sherlock nunca foi dedutiva, foi sempre abdutiva. Então assim, recomendo muito esses dois vídeos aqui. Eu recomendo todos esses vídeos do canal dele.
Que assim, realmente é aquela coisa. O YouTube de matemática hoje em dia ele tá muito legal, gente. Vocês não têm noção. Que assim, o tanto de vídeo explicando o conceito de matemática de forma legal, maneira e aquela coisa assim, de forma interessante. Aí você coloca o que você quiser que seja interessante pra você. Tem muito e tem muita gente muito, sabe, gente empolgada explicando sobre o que gosta. Então eu recomendo muito. Voltando. Cadê? Então a gente ia para Tabela verdade. tabelas de verdade, obrigado. Tabela verdade. Ou seja, o que é que a operação de negação faz? Se uma coisa é verdadeiro, o não coisa é falso. Então é aquela coisa, se eu sou bonito, ó, Henrique é bonito. Vamos supor que seja verdade. Beleza? Se eu falar, o Henrico não é bonito. Isso é mentira. Logo, é falso. A mesma coisa, vamos supor que eu seja feio. E eu falo, o Henrico não é feio, eu tô contando uma mentira, mesma coisa. Agora vamos lá, vamos supor assim, o Henrico não é feio. Isso é mentira, não é? Porque eu tô supondo que eu sou bonito. E eu falo, não é o caso que o Henrico é feio. Aí vira uma verdade. Porque eu tô mentindo duas vezes, duas mentiras viram uma verdade. Deu pra entender isso? É viajado, É pra mas usar na vida. E exatamente, isso daqui vem da vida, vem da filosofia. Vem do mais básico que existe da linguagem humana, é lógica. Aí E vem isso é a. da hora, né? Que tipo, às vezes você pode construir, por exemplo, proposições que elas são. A estrutura das proposições são válidas, mas as deduções são falsas, né? E o Uhum. contrário também. E aí, por exemplo, isso entra em questões, por exemplo, de fake news, os caramba, né? Que às vezes os Exatamente. caras têm estruturas que Porque, são logicamente válidas, mas que as deduções são falsas, né? E afins. exatamente, esse que é o foda, tipo assim, por isso que é muito difícil você desmentir uma fake news. Porque aí ela parte de premissas verdadeiras, mas ele usa deduções logicamente erradas. Logo, isso torna todo o argumento inválido. Ou ele usa deduções que são logicamente válidas, todos os passos lógicos são verdadeiros, porém as premissas são falsas. Cara, e pra você provar que uma coisa é falsa é a coisa mais difícil do mundo. Pra você provar que uma premissa é falsa, às vezes você baixa na crença, aí você não consegue desmentir a fake news. E pra você provar que, apesar das premissas serem verdadeiras, a dedução lógica tá falha, isso gasta tempo. Então, por isso, assim, desmentir fake news é uma das coisas mais estressantes que existe. Porque ou você bate na crença de uma pessoa, ou você tem que gastar um tempo passando pela estrutura do argumento com a pessoa. Até porque dependendo da premissa que a pessoa compra, como que você vai, né? Uma madeira de piroca. Se você achou que isso é possivelmente verdadeiro, nossa, Já o era, que que eu tenho que você falar bate pra na você achar crença. que é verdade, né? Qualquer dedução logicamente válida que você fizer a partir de mamadeira de piroca real, se você faz Uhum. uma dedução logicamente válida, o resultado é válido. Isso que a gente usa para falar que é prova por contradição. A gente assume que uma coisa é falsa e chega numa conclusão que é verdadeira. Logo, por regra de lógica, se falso, então verdadeiro, a gente tem que se verdadeiro, então não falso. Então, que se falso, então não verdadeiro. Então, eu assumo que uma coisa é verdadeira, chega numa coisa falsa. E por essa inversão, eu consigo provar que aquela coisa que eu assumi que é verdadeira, na verdade é falsa. Sim, essa aí é a estratégia de prova matemática. Aí tem um livro que eu recomendei pro Douglas uma vez, que é o The Book of Proof. Recomendo muito ele. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pra mostrar pra vocês. A carinha dele. Cara, esses temas é legais, eu peguei eles principalmente antes, porque assim, eu tava lendo bastante o livro do Popper, né? A lógica da pesquisa Uhum. científica. Se E você ele é não um livro de souber isso, lógica, né? se você não souber isso, se faz, porque. Bom, a galera trata como um livro de. Porque é também de filosofia, né? Mas ele é principalmente de lógica. Né? Isso, Sem esses conceitos, não dá pra ler ele. não dá, mano, não dá. Deixa eu pegar ele aqui que eu quero mostrar a carinha dele pra vocês. E a bateria do meu fone acabou. Saco. Mas acontece. Deixa eu ver, cadê?
problema é que ele tá em inglês, o bom é que ele é gratuito. Achei. Carrega, meu filho. Esse aqui, ó. Richard Hamak. Aí ele tem aqui, ó. Porque assim, qual que é a estrutura mais fundamental na matemática? São conjuntos. Com conjunto e com lógica, você define tudo na matemática. E eu não tô zoando, é absolutamente tudo na matemática surge a partir de definição do que é um conjunto e de lógica proposicional. Então, assim, todo teorema, assim, teorema central do limite existe, é provável por causa de duas coisas: lógica e conjuntos. Tudo na matemática é lógica e conjuntos. Definir soma é lógica e conjuntos. Então, assim, recomendo mesmo ler esses 2 capítulos aqui. Que, assim, é bem legal. Vale a pena. Você consegue mandar aí de novo no Ah, chat depois? Ou... consigo. Deixa eu pegar aqui agora de uma vez. Se não me engano, Eu ei, ainda não cheguei a ler esse livro. É 5 Eu também não lembro se eu baixei também. é 5 megas. Vai aqui numa boa. Assim, ler esses 2 capítulos, cara, tipo assim, é lindo, mano. Eu adoro. Mas vocês têm que ver que eu gosto de matemática, então a opinião completamente enviesada. Eu gosto também, pô. Da parte que eu entendo. Pô, mas a parte que não entende que é legal, o desafio de entender. Aí eu te recomendo um canal ó, você que tá no Canadá, eu te recomendo o canal o Another Roof e o Tree Blue on Brown. E pra quem não tá com saco pra ficar ouvindo coisa em inglês, escuta o canal Matemaníaca. Sério, toda vez que eu vou mostrar aqui. Ó, os 3 canais são Tree Blue on Brown. Só que ele é um pouco. Que você sugeriu pra ver a questão das matrizes. Isso. Só que aí ele é um. Esse canal mesmo. Ele é muito bom. Esse aqui, que é o Another Roof, que eu tava mostrando agora. Que ele começou a fazer vídeo tem pouco tempo. E o outro canal que é brasileiro, que eu gosto, é a Matemaníaca. Esse daqui. Ele tem aqui, matemática divertida, estatística, inclusive ela tá com o livrinho do Rosa ali. Quer ver? Tem uma playlist que é bem essas de ensino médio, que é aqui, ó, tudo que você precisa saber para o Enem de matemática. Essa daí que serve pra programação também, né? Isso. Boa. Achei. Legal, ela tem as de vestibular também. Uhum, tem, não. Esse canal aqui é sensacional. Eu gosto muito da didática dela. Por isso que eu tô aqui recomendando. Tem um vídeo ali, como chutar no Enem, mas, porra, depois da aula de tri, não adianta mais, velho. Não adianta Não é mais. uma boa estratégia, né? Não é. Não adianta. E agora eu acompanho bastante aquele o Equaciona, sabe? Do Paulo. Canal Equaciona. Mas aí ele ensina mais de uma maneira mais ferramental, né? Tipo, Ah, tá. assim faz, assim Olá. faz, assim faz. Não entra muito nos conceitos, nem na parte mais filosófica que tu curte, tá ligado? Isso, a parte mais Era a falada parte que que eu. eu ouvi, eu do Possani, que o Altair falou lá pra entender integral e... Ele não fala lá no curso 2, eu Uhum. acho que é. Isso. É aquela coisa, assim, eu não vi os do Possani ainda, mas eu imagino que ele seja muito bom para entender tanto a parte filosófica quanto a operacional. O Tree Blue on Brown é só para você entender a parte filosófica, só a parte conceitual. Ele não te ensina a operacionalizar, ele te ensina o conceito. Junta todos e vambora. Vamos lá. Aí dentro. Ô, gente, é só porque tá um pouquinho tarde hoje, então eu tô devendo pra vocês como que faz condicional e como que faz loop. Que eu tô devendo pra vocês. Beleza? Vou até anotar aqui, ó. Vai fazer o loop pra eles travarem o computador também? Não, eu não faço maldade. Cara, que a primeira vez que eu aprendi sobre loop era aquele lá do While True que travava o PC.
Aham. Pessoal, O Douglas anda em uns lugares sombrios, né? é isso. Vou parar a gravação aqui, beleza? É,